Gente, essa Bíblia 365, ela é muito boa, porque você lê a Bíblia toda em um ano. É muito bom. E eu tô no dia 126. E ela traz vários capítulos por dia pra você terminar de ler a Bíblia em um ano. É muito bom. Eu cheguei em Ruth, olha só, né? Estudei Ruth com as meninas de discipulado. E também foi Ruth no culto da IBN do Interligados. Mas a gente tem muita coisa pra aprender com esse livro. Além de aprender muitas coisas sobre princípios e valores, né? Tanto de Boaz, como de Ruth, como de Noemi, dos personagens que estão envolvidos. A alusão que faz a Cristo e como interpretar, né, esse livro à luz da Bíblia toda, né? É muito interessante, porque de Ruth e Boaz vem Obed, que vem Jessé, que vem Davi, da raiz de Davi a gente sabe que veio Jesus Cristo. E Ruth era uma moabita, ela era uma estrangeira, e até um dos versículos ela vê o favor de Boaz com ela, e ela fala assim, o que eu fiz pra merecer? Porque eu sou estrangeira, ou seja, eu nem merecia o seu cuidado. Então, eu vejo que isso já é uma forma da gente ver como Cristo é conosco, porque ele veio para os seus, o povo judeu. Então, eles o rejeitaram. E aí, Deus permitiu que nós nos tornássemos filhos adotivos. Através de Cristo, somos adotados. Então, hoje, nós querendo, né, quando nós cremos em Jesus, somos salvos e somos considerados filhos de Deus, né, através de Cristo. Então, esse é o primeiro ponto. Mas agora, voltando para Ruth e para Boaz, existem alguns pontos, estou no capítulo 2, que é bem interessante da gente analisar tanto de Boaz como de Ruth. No capítulo 2, no versículo 1, fala que Boaz era um homem respeitado e rico. Bom, esse respeitado é muito interessante, porque não é só o fato dele ser rico que ele é respeitado. O que faz um homem ser respeitado são seus princípios e seus valores. Então, esse já é o primeiro ponto sobre Boaz, um homem respeitado. Segundo, vem falando que Ruth pede, né? Deixe-me ir no campo ver se alguém com sua bondade me permite recolher as espigas de cereal que sobrarem. Ela estava lutando pela sobrevivência sua e da sua sogra. Ela não foi atrás de marido, ela foi atrás de sobrevivência. Ela foi trabalhar. E ela vai trabalhar. E aí, esse é o segundo ponto, né? Ela não parou de trabalhar. E isso foi um elogio que o servo de Boaz deu a ela quando ele pergunta quem é essa mulher. E aí ele pergunta quem é esta moça e a quem ela pertence. O capataz dele respondeu, é a moça de Moabe que veio com Noemi. Hoje de manhã ela me pediu permissão para colher espigas após os ceifeiros e desde que chegou não parou de trabalhar um instante sequer, a não ser por alguns minutos para descansar no abrigo. Então isso foi um elogio. Então assim, tem gente te analisando, tem gente te observando. E isso foi um ponto que chamou a atenção de Boaz. Ela não era preguiçosa, né? E aí, Boaz teve uma atitude de um homem de verdade. Ele foi um homem protetor, um homem que fez o seu papel de olhar para ela à primeira vista e admirar ela e já querer cuidar dela. Às vezes, você fica aí mendigando, tentando chamar a atenção, né, de uma pessoa que você gostou muito. O cara tem que gostar de você, o cara tem que ir atrás de você. Ele tem que te querer, não toma iniciativa. Quem tem que querer é o homem. Porque, olha só, ele vê ela e ele mesmo já tira ela de lá. Olha só, ele chega e fala assim, ouça minha filha, quando for colher espigas, fique conosco e não vá em outro campo. Acompanhe as moças que trabalham para mim, observa a parte do campo que estão colhendo e vai atrás dela. Avisei os homens para não a tratarem mal e quando tiver sede, sirva-se da água do servo. A Ruth, com a sua humildade, se curvou diante dele e falou, o que eu fiz para merecer tanta bondade? Eu sou apenas uma estrangeira. Isso eu pensei muito em como a gente é com Cristo, né? Foi nessa fala. Porque a gente não merece, nós somos estrangeiros, nós não somos da raiz ali do povo israelita, mas Deus nos permitiu estar em Cristo. Mas aí ele fala, eu sei, respondeu Boaz, mas também sei tudo que você fez pela sua sogra, desde a morte do seu marido. Então os valores que você tem contam muito para que você seja vista, porque isso aqui foi um ato de lealdade. O que chamou a atenção em Boaz não foi a beleza de Ruth, foi a sua lealdade e ele poder confiar nela, né? E ouvi falar de como você deixou seu pai, sua mãe e a sua própria terra para viver aqui no meio de desconhecidos, que o Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio se refugiar, recompense ricamente pelo que você fez. Gente, ele ainda ora por ela. Isso foi uma oração. Homens de verdade protegem, toma iniciativa, não é medroso, é ousado, é corajoso e é um homem de Deus, além de ser respeitado. Você vê, ele deseja bênção sobre a vida dela, ele faz uma oração sobre a vida dela. Né? A gente vê hoje muito o contrário, as mulheres se matando de orar pelas suas casas e aqui a gente vê Boaz fazendo algo bem bonito. Ela respondeu, espero que eu continue a receber sua bondade, meu Senhor, pois me animou muito as suas palavras gentis. Embora eu não seja uma das suas servas, ela já deu, olha, gostei muito de você, né? Tipo assim, deu uma dica, né? A gente também, né, não pode ser muito fechada, né, gente? Quando tá interessado tem que demonstrar. Boaz fez a oração, tá? Ruth agradece, demonstra, né, o seu interesse, o favor dele. E aí, gente, Boaz a favoreceu. Olha aqui. Na hora da refeição, Boaz falando pra ela. Olha a atitude de um homem. Boaz, na hora da refeição, disse pra ela, venha cá e sirva-se de comida. Também pode molhar o pão no vinagre. Ruth sentou-se com os ceifeiros. O Boaz lhe deu os grãos tostados. Quem que deu, gente? Boaz que deu.
Boaz foi lá. Ela comeu até ficar satisfeita e ainda sobrou alimento. Quando Ruth voltou ao trabalho, Boaz ordenou aos seus servos: olha a proteção do homem. Permitam que ela colhe espigas entre os feixes e não a incomodem. Tirem dos feixes algumas espigas de cevada e deixem-nas cair para que ela recolha. Tipo, propositalmente, deixe cair para ela recolher. Olha, gente, é muito lindo, né? O cuidado. Você vê que o homem, quando quer, gente, ele faz acontecer, né? Ele protegeu ela de um jeito. Quando você colheu. Aí ela volta pra casa e Noemi pergunta onde você colheu todo esse cereal. E ela conta que foi Boaz e tudo mais. E ele fala: esse homem é um dos nossos parentes mais próximos, o resgatador da nossa família. Eu amo essa palavra resgatador, porque me lembra Cristo o tempo todo. Bom, Noemi dá um conselho pra Ruth e fala: olha, eu preciso achar um lugar bom pra você, eu preciso que você seja feliz novamente. Vai atrás de Boaz, faz isso que eu tô falando. Ele vai estar lá na ilha, você deita nos pés dele, se perfume, se arrume. E Ruth vai, né, se aproxima dele, deita aos seus pés e fala: estenda suas capas, estenda a aba da sua capa sobre mim, pois o Senhor é resgatador da minha família. Ela vai informar isso pra ele. Então Boaz exclamou: o Senhor abençoe, minha filha. Você demonstra agora ainda mais lealdade por sua família que antes, pois não foi atrás de um homem mais jovem, seja rico ou pobre. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que pediu. Então, aqui também é um ponto importante pra gente refletir. Que tipo de mulher você está procurando, ou que tipo de homem você está procurando. Para as mulheres, a gente vê que Ruth pensa no futuro. Ela pensa na família. Não adianta você olhar pra beleza. Ah, é bonito. Ah, ela é bonita. Você tem que olhar um futuro. Essa pessoa que você vai se relacionar é uma pessoa que tem condição de criar seus filhos. É uma pessoa que você concorda com a opinião dele acerca das coisas da vida, em como a sua casa vai funcionar, os princípios e valores que a sua casa vai ter, em como ele vai direcionar a sua vida, porque ele vai influenciar totalmente. Não tem como dois se tornar um só, um ir para um lado, um ir para o outro. Então as crenças precisam ser iguais, os propósitos precisam ser iguais, porque senão vai ter uma briga, porque não tem como a cabeça da casa querer ir para o lado e a mulher querer ir para o outro. Então escolha bem, seja exigente mesmo, escolha. Porque, gente, é muito sério isso. Assim como os homens. Pensar também nesse sentido, uma mulher que tenha princípios e valores que combinam com o que você acredita. Porque ela vai criar seus filhos, ela vai cuidar dos seus bens, ela vai cuidar do seu dinheiro, entende? A pessoa que você escolhe para sua vida, ela pode te levantar ou ela pode te derrubar. Então é uma escolha muito séria, né? Mas quem já está dentro do relacionamento, você pode inverter esses papéis, né? O homem pode se tornar mais parecido com Boaz e a mulher com Ruth, né? Mas como que a gente consegue melhorar os nossos princípios e valores? Em Deus. Só em Deus, gente. Tem muita coisa ainda que eu olho pra mim e falo: cara, eu preciso mudar isso aqui, porque eu vejo Deus e eu vejo Jesus e eu falo: eu ainda tenho isso aqui que eu preciso melhorar. E é uma vida, é uma caminhada, é uma constância. Você melhora uma coisinha ali, melhora uma coisinha aqui. Eu só sei de uma coisa: eu não sou mais a que eu era 10 anos atrás. Muito longe de ser, né? Assim como qualquer pessoa que caminha com Deus, se não tiver tendo transformação, alguma coisa está errada, né? A Bíblia, ela traz luz aos nossos olhos e nós somos totalmente transformados, porque a palavra nos constrange, ela é como uma espada. Ai, gente, só mais uma coisa, esqueci de falar disso aqui. Olha isso aqui. Não se preocupe com nada, minha filha. Farei o que você me pediu, pois toda a cidade sabe que você é uma mulher virtuosa. Nós estamos orando por um bom marido, quem tá solteiro. E quem não tá solteira, que tá casada, também ora para que seu marido seja um bom marido. Você está sendo uma boa esposa? Você está sendo uma mulher virtuosa, mesmo solteira? Você tem princípios, mesmo sendo solteira? Porque se você não está sendo a mulher que você acha que um homem virtuoso estaria sendo, não é compatível, né? Como que você quer uma pessoa valorosa se você não se tornar uma pessoa valorosa? Isso é uma coisa também a se pensar.